Todos amigos e irmãos, é uma bênção e um grande prazer estarmos novamente, eu e a Jéssica, convosco. Já há muito tempo que éramos para estar aqui convosco a louvar o Senhor, mas infelizmente o Covid não nos deixou, depois datas não coincidiam, mas hoje, pela graça de Deus, aqui estamos nós para louvar o Senhor juntos, ouvir a palavra dele e certamente sairmos daqui abençoados e fortalecidos com aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 5, capítulo 5. E eu queria perguntar, antes de mais, quem é que de nós nunca sentiu ou nunca apanhou uma decepção na sua vida? Eu, por exemplo, apanho uma decepção cada vez que vejo a Seleção Nacional a jogar. A gente tem aquela expectativa grande que vamos conseguir fazer grandes coisas e no final do jogo saímos todos desiludidos. Mas claro que isto é uma ilustração muito pequenina e corriqueira daquilo que nós vamos hoje falar. Todos nós, seres humanos, somos pessoas que criamos expectativas da nossa vida. À medida que vamos ouvindo as coisas, fazendo coisas, traçando objetivos, temos expectativas altas. E durante toda a nossa vida vai haver momentos em que nós nos vamos sentir frustrados, porque essas expectativas não vão ser cumpridas e aquilo que a gente tinha como por objetivo não vai ser realizado e nunca acontece como realmente a gente quer. Nós achamos que por traçar objetivos muitas vezes e tomar uma série de atitudes que isso vai fazer com que a gente alcance esses objetivos. Mas muitas vezes isso não acontece, não é assim que as coisas funcionam. E Deus ensina-nos que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas e para tudo, e que os seus planos vão ser cumpridos da forma que Ele quer e não como a gente quer. Por exemplo, nós sabemos que somos santos e que vamos ser perfeitos um dia, mas também sabemos que devemos ser santos agora e trabalhar para a santidade. Mas a verdade é que nós vamos falhar. Vai haver muitas lutas, vai haver opressão, vai haver dor e vamos apanhar muitas desilusões por não alcançarmos isso de uma vez. E podemos perguntar-nos, porquê é que Deus permite que isso aconteça? Porquê é que Deus não nos liberta de uma vez por todas do mal? Ainda podemos perguntar também, o que fazer quando isso acontece? Quando nós somos oprimidos, quando nós nos desiludimos? Como é que nós devemos reagir perante isso e como é que eu posso evitar algumas dessas decepções? Então Deus vai agora explicar-nos, através da sua palavra, que nós devemos buscar e conhecer a sua vontade e confiar naquilo que Ele promete e depositar toda a nossa esperança nele, todas as nossas expectativas nele e nos seus planos, e não naquilo que a gente acha que deve acontecer, porque Deus tem um plano para tudo. E a opressão vai vir, a desilusão vai vir, mas esta faz parte da obra redentora de Deus. Temos é que estar atentos e ouvir aquilo que Ele nos diz e confiar naquilo que Ele faz. Então, antes de avançarmos para a passagem, só um pequeno contexto de onde nós já estamos. Estamos precisamente a meio da série que vocês estão a levar em Êxodo. E depois de tudo aquilo que nós vimos até agora, chegou a hora de Deus começar a atuar e libertar o seu povo das mãos do faraó. Essa hora chegou mesmo, mas ainda havia muito para aprender durante este processo. Nós vimos até agora que Deus se revelou a Moisés e falou-lhe e mostrou-lhe qual era o seu plano para libertar o seu povo. Moisés não se achava o homem certo para fazer esse trabalho. E Deus mostrou-lhe que o seu trabalho era ir e falar, que Deus tratava do resto. Era Deus que ia libertar o povo. Moisés era somente um instrumento nas suas mãos. Então Moisés, depois disso, parte para o Egito, encontra-se com o seu irmão Arão, conta-lhe aquilo que Deus lhe disse, e eles vão ter com o povo e também contam estas notícias ao povo. Deus ouviu o seu clamor e vai libertá-los das mãos do faraó. E para provar isso, eles então fazem alguns sinais e o povo crê, acredita em Moisés
e então adoram o Senhor. Eles estavam certamente jubilosos, os hebreus, e as suas expectativas estavam altas, mas se calhar eles não entenderam que ainda havia um processo grande até à verdadeira libertação. Então vamos ler o nosso capítulo e ver aquilo que Deus nos vai dizer hoje. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: porque Moisés e Arão, porquê vocês interrompeis o povo do seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também o Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai a palha onde puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes, os filhos de Israel, e os superintendentes do Faraó, que os superintendentes do Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: porque não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: porque tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de maneira nenhuma, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por este privilégio que é poder abrir a tua palavra, Senhor, lê-la e podermos, Senhor, ouvir a tua revelação que tu tens para nós, Pai. Sê agora connosco, Senhor, que o teu Espírito trabalhe em nós, Senhor, e que tu possas moldar os nossos corações, eliminar todo o pecado que haja em nós, Senhor, e santificar-nos para que possamos ser bons filhos, obedientes ao Pai, Senhor, em que o Pai se compraza, Pai querido. Ajuda-nos agora e abençoa-nos. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vemos nos primeiros 5 versículos o plano de Deus em ação.
Moisés e Arão vão falar com o faraó, só que o faraó rejeita-os completamente e rejeita o nome de Deus. Moisés e Arão partem então para falar com o faraó e dão início à operação de resgate que Deus lhes ordenou. E nós podemos imaginar como é que se sentiriam Moisés e Arão entrar no palácio do faraó, para ir falar com um homem duro, um homem que afligia o povo e que era soberbo sobre todas as coisas e não tinha medo nem remorsos por matar. Certamente que eles tinham confiança no plano de Deus, mas também havia medo por ir falar em nome de Deus e a vontade dos hebreus com este homem que era um opressor. Deus até aqui já se tinha revelado a Moisés, depois revelou-se ao seu povo e agora era a vez do faraó conhecer o Senhor, o nome do Senhor. E então eles vão e falam: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo. Estas palavras não eram um pedido gentil do faraó para que deixasse ir o povo. Elas são uma ordem que o faraó devia cumprir, porque Deus assim o disse. Esta era a ordem do Senhor Jeová e não de Moisés e Arão. O Deus de Israel estava-se a revelar ao faraó, estava-lhe a mostrar a sua vontade e queria-lhe mostrar que queria libertar o seu povo. E Moisés, quando disse aquilo, provavelmente terá tido a expectativa de que o faraó aceitasse logo e cumprisse a vontade de Deus. Mas só que não, as coisas não funcionam assim. No versículo 2, nós vemos o desprezo total do faraó para com o Senhor e para com tudo aquilo que o Senhor ordenou. O faraó pergunta, em forma de desprezo: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e lhe obedeça? Eu não conheço o Senhor, por isso tampouco deixarei Israel sair daqui. A resposta do faraó é dura e desapontante. Ele nega a existência do Senhor e por consequência não obedece às ordens do Senhor. O coração de faraó era um coração duro. Deus tinha avisado que o faraó iria reagir assim. O faraó era um rei de um dos maiores impérios do mundo. Ele era tão poderoso e influente que se achava um Deus, soberbo sobre todos. Nós podemos dizer, transpondo para os dias de hoje, que o faraó era como é hoje Putin, que pensa que manda no mundo, faz o que quer e pode agir como quiser. E aquilo que Moisés e Arão estavam a fazer era o mesmo que um de nós chegar hoje à beira de Putin e dizer: liberta o povo ucraniano. Putin ia rir-se da nossa cara e dizer: por favor, voltem para o vosso sítio e não arranjem mais problemas, porque eu sei aquilo que estou a fazer. Eu não quero saber do que vocês dizem. Só interessa a minha vontade. E assim era Faraó. Então, eles provavelmente estavam dominados, Moisés e Arão, pelo nervosismo desta situação. Mas ainda assim eles prosseguem explicando a ordem do Senhor e as consequências que poderiam acontecer se eles não cumprissem a ordem do Senhor para sair do Egito. Podiam ser castigados. Com isto, eles tentam mostrar então que o Senhor devia ser respeitado e que a desobediência às suas ordens trazem consequências. Mas o faraó não quer saber. Ele diz: porquê é que vocês estão a distrair o povo com estas parvoíces? O seu tom era de desprezo total. O povo já é tanto e vocês ainda o distraem das tarefas que eles têm. Então até aqui que conclusões é que nós podemos tirar? Estava a missão de Moisés a ser um fracasso? Que Moisés não levou a mensagem do Senhor? Fizeram algo de mal? De maneira nenhuma. Eles foram obedientes ao Senhor e fizeram tudo o que o Senhor lhes ordenou. Mas já era da vontade de Deus que o faraó dissesse que não. Andemos um pouquinho para trás, no capítulo 3, versículos 18 e 19. Capítulo 3, 18 e 19. Isto é o Senhor a falar: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. O Senhor
tinha avisado que o faraó ia dizer que não. Moisés e Arão e o povo devia estar consciente de que o Senhor determinou as coisas assim. Deus estava aqui a montar um cenário para que ele pudesse dar-se a conhecer ao seu povo e também aos egípcios, principalmente ao faraó. E agora o faraó ouviu falar do nome do Senhor e ficou indesculpável perante ele. Se ele não obedece é porque não quer, porque o seu coração é duro. O faraó tinha autoridade sobre todo aquele reino, ele tinha muito poder, mas não tinha poder sobre todos. E ele ia aprender isso. O faraó não tem poder sobre Deus e sobre a sua vontade. Deus é quem governa o universo e todos obedecem à sua voz. Podemos observar também que, como o coração de Moisés foi transformado pela revelação de Deus. Nós lembramos como era Moisés, aquele homem que de certa forma era mimado e agia de forma precipitada e impetuosa, como vimos nos capítulos anteriores, agora nem sequer fala em seu nome. Tudo aquilo que ele diz e faz não são palavras dele, mas sim palavra de Deus e as ordens de Deus. E este é o resultado de conhecer Deus e de entender quem nós somos. E então, continuando o nosso texto, agora nós dos versículos 6 até ao 21, vamos ver a consequência imediata do confronto de Moisés com o faraó, da ordem que Moisés foi-lhe dar da parte de Deus. O faraó castiga os hebreus para eles não darem ouvidos a Moisés. Vemos que, a partir do versículo 6, a estratégia que o faraó usa para que os hebreus se revoltem contra o próprio Moisés. Ele chama os governantes do povo e dá uma ordem. A partir de agora não vão dar palha para eles fazerem os tijolos. Eles próprios que vão e que apanhem a palha e que façam o mesmo número de tijolos que faziam antes, e em nada diminuireis. E o faraó afirma que eles estavam ociosos, ou seja, preguiçosos, e que o trabalho deles estava tão folgado que até dava tempo para eles pensarem em disparados como ir adorar o seu Deus. No versículo 9, o faraó diz: agrave-se esse serviço para que não deem ouvidos a palavras mentirosas. Isto era o propósito do agravamento do trabalho por parte do faraó. O faraó não queria de jeito nenhum que os seus escravos começassem a acreditar que existia alguém superior a ele, um Deus que até vinha libertar o povo. Isso iria gerar tumulto. Ele não queria que isso acontecesse. Então a melhor maneira de garantir que eles não faziam isso era fazê-los sofrer por acreditarem nas palavras que Moisés lhes tinha trazido. Nós podemos observar que esta é uma das estratégias mais usadas pelo diabo para abalar a fé dos crentes, daqueles que confiam na palavra de Deus. Não há nada mais eficaz para nos fazer ficar combalidos do que a opressão, do que nos castigarem por nós fazermos a vontade de Deus e nos rejeitarem e provocarem-nos assim sofrimento. Nós ficamos vulneráveis, ficamos angustiados, decepcionados e muitas vezes começamos a questionar a nossa fé por causa do sofrimento. E era isso que o faraó queria fazer. Era isso que ele queria fazer, era descredibilizar tudo aquilo que o Senhor tinha falado ao seu povo. Esperavam que fosse de libertação, tornaram-se de maior opressão ainda. As suas expectativas estavam em grande, provavelmente. Depois de saber que o fim do sofrimento estava para chegar, eles não entendiam que ainda havia muito para se fazer. Ainda tinha que haver muito desenrolar desta história. O trabalho deles foi intensificado e ainda por cima eram castigados por não cumprir os objetivos ordenados pelo faraó. Aos olhos dos hebreus, parece que Moisés e Arão só foram fazer asneiras em falar com o faraó. Versículo 15, nós vemos que eles, aflitos, enviaram os capatazes à presença de faraó e clamaram por uma justificação para aquilo que estava a suceder. O trabalho deles tinha sido dobrado e eles ainda eram açoitados por não terminarem. Mas o faraó, contente com aquilo que estava a acontecer, responde-lhes no versículo 17: vocês estão ociosos, o vosso trabalho até aqui já não vos era pesado e dava-vos tempo para acharem que podiam ter tempo livre para fazerem o que querem. E depois, trabalhai e fazei tijolos, que é esse o vosso propósito. Então, depois disto, no versículo 19, eles
viram a aflição e o aperto em que eles estavam nas mãos do faraó. Eles viram-se em grande aflição e eles estavam a ser completamente espremidos pelo faraó e os seus governantes. A sua vida transformou-se mais difícil a partir do momento que Moisés apareceu. Essa é a verdade. E a esperança que eles tinham de ser libertados podia estar a ser abalada neste momento. Eles, sem dúvida, estavam desiludidos com Moisés e provavelmente com Deus. Porque é que Deus fez isto? Alimenta-nos as esperanças e depois acontece isto. Porque é que a sua opressão ainda se tornou maior? Não era suposto sermos abençoados quando acreditamos na palavra de Deus e confiamos nele? Não nos devia dar isso? Uma proteção especial e bênçãos? De maneira nenhuma. Deus não promete isso. E através daquilo que estava a acontecer, nós podemos entender as seguintes verdades que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira é que Deus é soberano e transcendente. Deus tem um plano e sabe tudo aquilo que faz. Nós podemos não entender porque é que o mal sobrevém à nossa vida, mas Deus tem um propósito para isso, para tudo aquilo que acontece. Ele permite que o mal aconteça porque tem um propósito maior e específico que nós não conseguimos entender. Nós podemos ler em Deuteronômio 29, e eu vou citar, escusam estar a abrir, irmãos, para resumir o tempo. Diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isaías 55, 8 e 9, essa ideia também é reforçada. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, sendo os pensamentos de Deus e os planos de Deus perfeitos, devemos nós exigir alguma mudança neles? Claramente que não. Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele está a reinar e está a governar, está a cuidar da situação. Deus já tinha tudo predeterminado antes de sequer existir o universo. Ele já fez tudo e escolheu tudo da forma que Ele queria. Deus não faz um calendário de semana a semana em que durante a semana vai ajustando. Se uma coisa corre mal, faz aquilo. Tem sempre um plano B. Deus não é assim. Deus já tem tudo predeterminado e Ele sabe aquilo que faz. E aquilo que Ele faz é de forma perfeita, mesmo quando o mal sobrevém à nossa vida. E o mal, por muito que a gente não compreenda, faz parte desses planos. E a segunda coisa que nós podemos aprender com isto é que Deus prometeu libertação, mas não disse que não iria haver provação. Lembrem-se de que o que Deus diz a Moisés em Êxodo 4:21. O faraó iria ser duro e iria oprimir o povo. O faraó é mau, ele não conhece o Senhor e tampouco quer obedecer às suas ordens. Eles estavam avisados daquilo que iria acontecer. Nós hoje estamos conscientes disso mesmo. Apesar da certeza da vitória final que nós temos em Cristo, sobre o pecado e sobre todo o mal, nesta vida ainda vamos passar por momentos de sofrimento e de opressão. O mundo está cheio de faraós que nos vão fazer sofrer. E nós, sendo povo de Deus, vamos ser rejeitados e odiados como Deus é pelo mundo. Nós vamos sofrer por causa de sermos filhos de Deus. Mas não é por isso que nós devemos dizer que Deus não está a cuidar de nós, por permitir que o mal aconteça. Não podemos dizer que Deus não está a ser fiel às suas promessas, porque Ele continua fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele diz. Ele vai nos sempre proteger de todo o mal maior. Nós não obedecemos a Deus para obter proteção. Nós obedecemos porque Ele nos salvou e devemos tudo a Ele, porque Ele nos resgatou do pecado. A opressão vai sempre existir e nós não obedecemos ao Senhor por proteção, mas sim por gratidão, por tudo aquilo que Ele é para nós e tudo aquilo que Ele fez para nós. E nós temos de estar preparados para o sofrimento e a opressão que vem à nossa vida. Em João 16:33, o Senhor Jesus diz: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Portanto, nunca devemos esperar que a nossa vida seja um mar de rosas. Muito mais quando nós obedecemos ao Senhor e fazemos a sua vontade. Certamente vamos passar por momentos difíceis. Mas lembrem-se, a obediência não resulta em bênção imediata, mas sim em bênção eterna. E essa ninguém nos pode tirar. Nisso ninguém pode mexer. E terceiro, nós aprendemos que a opressão e o sofrimento são resultados da escravidão do homem e servem para dar ainda mais louvor a Deus pela sua salvação. Os hebreus precisavam de entender o quão mal eles estavam no Egito, o quão oprimidos eles iriam ser sempre pelo faraó e que lá eles nunca iriam alcançar bênção nenhuma. Eles lá eram escravos do pecado e a situação nunca lhes iria ser favorável. Não havia nada que eles pudessem fazer para melhorar isso, nem o seu próprio trabalho bem feito. Não há nada que pudesse libertá-los das mãos do faraó, a não ser a mão forte do Senhor. Faz parte do plano de Deus nós provarmos muitas vezes a dor do pecado, aquilo que o pecado faz nas nossas vidas, para nós entendermos o quão bom Deus é e o quão boa é a sua salvação e do mal que Ele realmente nos libertou. E é esse ensino que nos traz a tribulação. E todos nós temos que entender o quão mau é o nosso estado e temos que provar o mal do nosso pecado. Ele nunca vai trazer melhorias, o pecado. E por fim, depois do plano do faraó ter dado certo, nós vemos dos versículos 20 ao 23 o contraste de quem já conhece o Senhor e de quem ainda não o conheceu verdadeiramente. O faraó conseguiu aquilo que queria. Conseguiu descredibilizar Moisés. E o povo estava frustrado porque as suas expectativas de serem libertados parecem ter ido por água abaixo. No versículo 20 e 21, os hebreus vão ao encontro de Moisés e Arão e amaldiçoam-nos por aquilo que lhes aconteceu. Eles dizem o seguinte: o Senhor vos julgue porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos do faraó. Literalmente, nos fizeste fedorentos, horríveis, repugnantes diante do faraó para eles Moisés provocou o faraó, ofendeu-os de tal maneira que ele agora tem direito de os matar, tem motivo para os matar a todos. Parece que o povo não ouviu com atenção aquilo que Moisés e Arão tinham dito que iria acontecer, não é? Moisés e Arão explicaram o plano de Deus. Eles deviam saber que era assim, deviam ter expectativas no lugar certo. Era necessário o faraó reagir assim. Isto era necessário acontecer porque era o primeiro round da guerra de Deus com o faraó, em que Deus iria vencer. E então o povo descarrega a sua ira e raiva em Moisés. E nos versículos 22 a 23 vemos o resultado disso. Ouvindo tudo isto e vendo o resultado de ter ido confrontar o faraó, Moisés desaba e volta-se para o Senhor e expõe-lhe todos os seus sentimentos e todas as suas dúvidas. Porquê, Senhor? Porquê é que o resultado de ter ido confrontar o faraó foi tão desastroso? Porquê é que pioraste ainda mais a situação do povo? Porquê é que me enviaste a mim? Moisés achava-se incapaz de realizar esta missão no início. E parece que ele agora estava a ter a prova disso, que ele não era capaz. Mas Deus estava a cuidar da situação. E o desfecho que nós vamos ver mais à frente vai comprovar isso. Parece que Deus não tinha sido favorável com eles em nada, por ter feito a sua vontade. E Moisés diz tudo isso a Deus. Desde que fui falar em teu nome, as coisas só pioraram e tu não livraste o povo de maneira nenhuma. Ou seja, tu não fizeste nada pelo teu povo. Então vemos aqui o contraste entre Moisés e o povo. Ambos viram os seus planos a serem aparentemente furados e ambos ficaram decepcionados. Mas só um é que reagiu da forma acertada. O povo, perante a opressão e perante o sofrimento que estavam a ter, apontou o dedo a Moisés e culpou Moisés de tudo aquilo que estava a acontecer e descarregou nele a sua ira e raiva. E a forma como eles reagiram alimentou as suas dúvidas e tornou-os assim mais incrédulos quanto aos planos do Senhor que Ele tinha para os libertar. Em vez de se voltarem para o Senhor e clamarem por auxílio e por ajuda para passar por aquela situação, eles revoltaram-se e guardaram para si os seus sentimentos e culparam o outro pela situação que estava a acontecer.
Mas Moisés não. Moisés reagiu de maneira diferente perante a desilusão. Ele virou-se para o Senhor e clamou ao Senhor. À primeira vista, até parece que Moisés estava a ser um pouco rude na maneira como estava a falar para o Senhor e aquilo que lhe estava a expor. Mas nós temos que nos lembrar que ele estava angustiado. Ele estava a sofrer com aquilo que estava a acontecer. Ele via o seu povo a sofrer e aparentemente ele era o grande causador de toda esta situação. À semelhança de Jó, Moisés expõe tudo aquilo que sente. E a mágoa faz-nos muitas vezes falar assim desta maneira. Jó questionou tudo a Deus do que estava a passar na sua vida, de porque é que tinha vindo tanto sofrimento, e até questionou a sua própria existência. E à semelhança de Jó, então Moisés também faz isso, questiona o seu chamado e questiona a fidelidade de Deus, porque as coisas pareciam estar a correr mal. Mas nos momentos de angústia e de dor que surgem sempre dúvidas na nossa cabeça e começamos a questionar a nossa fé. E se nós não formos ter com o Senhor e falar com Ele e expor-lhe as nossas dúvidas, isso só nos vai abalar ainda mais. Nós devemos buscar o Senhor, devemos ter com Ele, falar e expor todas as nossas dúvidas, mesmo que muitas vezes pareçam estúpidas e sem sentido. Nós temos que esclarecer aquilo que vai na nossa mente e não há ninguém melhor para esclarecer a nossa dúvida e para nos responder do que o Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas. Por exemplo, quando um aluno tem uma dúvida numa sala de aula ou acerca de uma matéria, se ele não falar com o professor, ele nunca vai entender porque é que aquilo é assim e vai continuar ignorante quanto a tudo e não vai perceber as coisas. Ele deve ir e falar. E nós somos iguais para com o nosso Pai. Se a dor surge e a dúvida aparece, vamos falar com Ele e Ele certamente nos irá responder. E Moisés então fez isso. Ele já conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus é o grande Eu Sou, aquele que tem um propósito soberano para todas as coisas e é o único que pode dar alento e livrar e esclarecer todas as situações. Então nós chegamos ao fim de mais uma etapa. Tudo estava pronto para o Senhor se revelar e ser exaltado. Os corações estavam preparados. O coração de Faraó estava endurecido. O coração de Moisés estava quebrantado e humilhado. E o povo já tinha consciência de quão mal ele estava naquele sítio. Eles ali nunca iriam ser abençoados e só iam ter dor e sofrimento pelo resto das suas vidas. Mas Deus está a trabalhar. Este é o plano perfeito de Deus. Mesmo quando ninguém vê, Ele está a preparar tudo e a desvendar tudo. A sua poderosa mão vai libertar o povo e Ele vai provar a sua fidelidade. Então agora, para concluir, vamos sintetizar o ensino que esta passagem nos trouxe hoje. Primeiramente, aprendemos duas coisas acerca de Deus. A primeira é que Ele é soberano. Deus é soberano. Ele está sentado no trono do universo e nada escapa dos planos dele. Ainda que o mal pareça estar a reinar, o mal só vai até onde Deus permite que ele vá. Deus não faz planos B. Tudo está a correr da maneira certa. E como disse José, Deus transforma o mal que os homens fazem em bem. Por isso confiemos no plano do Senhor e vamos ser pacientes, porque o Senhor vai nos livrar de todas as provações. E segundo, vemos que Deus é o refúgio fiel. Ainda que os nossos irmãos se voltem contra nós, como fez o povo hebreu que apontou o dedo a Moisés, Deus está sempre connosco. Ele vai ouvir-nos. Ele quer que a gente se chegue diante dele e que coloquemos perante ele todas as nossas dúvidas, todas as nossas mágoas. E ele vai nos livrar, vai nos ouvir e vai nos dar força para continuar. E segundo, não esperes que uma obediência perfeita te livre da opressão e do sofrimento desta vida. Se assim o fizeres, só vais apanhar desilusões, se as tuas expectativas forem essas. Se estás à espera de algo vais estar à espera de algo que não te foi prometido. E temos que nos lembrar que a dor e o sofrimento são instrumentos nas mãos de Deus para que a gente se aproxime dele. Não é por acaso que é nos momentos de dor e de angústia que nós temos um relacionamento mais próximo com Deus, que nós sabemos quem somos, que não somos capazes de nada e que só em Deus é que nós encontramos paz e alento e força para prosseguir.
Terceiro, quando surgir a aflição, não sejas como o povo que se revolta e começa a culpar os outros pelo mal que lhes acontece, mas busca o Senhor. Chega diante do Senhor. Se tu tens dúvidas acerca da fé, fala com o Senhor. Expõe isso a Deus. Se estás desanimado com aquilo que tem vindo a acontecer, fala com Deus. Diz isso a Deus. Nunca guardes nada para ti. Nunca te cales diante do Senhor, porque se o fizeres, a tua fé vai ser abalada. E por fim, nós lembremos-nos que esta história de como o povo foi libertado aponta-nos para a história da verdadeira libertação do povo de Deus. Ela aponta-nos para Cristo. Nós vemos que para haver, quando há libertação, é porque antes havia opressão. E não há melhor exemplo disso, de opressão, do que o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos no início do culto, Salmo 22, o Senhor disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se houve alguém que sofreu, se houve alguém que foi oprimido injustamente e que o fez deliberadamente, foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele fez para vir libertar o seu povo. Não foi o seu povo que sofreu na cruz, não foi o seu povo que sofreu a ira que era merecida, que todos nós devíamos merecer pelos nossos pecados. Mas Jesus se entregou por nós mesmos. Ele, sendo o nosso intercessor, o nosso Salvador, Ele foi obediente, com expectativas certas. Ele veio a este mundo e cumpriu o seu propósito, vir e resgatar o seu povo do mal e do pecado. E Jesus assim o fez. Mas Ele teve que ser oprimido. Mas Ele foi adiante com o plano do Pai e confiou no plano do Pai para que nós hoje pudéssemos estar aqui a louvar o seu nome, livres do mal e do pecado, e Ele dá-nos acesso a todos nós. É isso. Para isso só temos que confiar nele e buscá-lo, porque Ele já fez tudo por nós. E nunca vai haver, nós nunca vamos sofrer opressão maior do que aquela que o Senhor Jesus sofreu. Nunca. Ele livrou-nos do inferno, livrou-nos do mal. Ele deu-nos a salvação gratuitamente. Por isso temos que confiar nele, descansar nele, porque Jesus fez tudo por nós e o mal foi vencido naquela cruz. Que o Senhor nos possa abençoar. Nós possamos realmente sair daqui mais animados e fortalecidos, e que não olhemos para a opressão e para o sofrimento como algo de mau em si, mas que confiemos nos planos de Deus, naquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém.